Salve, muito boa noite. A política anda quente demais e você sabe que a política define a sua vida, o seu aluguel, a sua casa, a escola do seu filho e, enfim, o benefício nosso de cada dia. Por isso é preciso prestar atenção na política. Nós estamos mais uma vez nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, falando de política num dia em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento no Senado Federal. Olha, foi um embate muito interessante, ele foi questionado demais sobre os diálogos da Lava Jato, que mostra ali uma combinação, uma conversa entre o juiz e integrantes do Ministério Público. O ministro Sérgio Moro considerou normal, disse que as conversas não interferem na sua imparcialidade e ele garantiu ao senador Renan Calheiros de que foi imparcial na Lava Jato. Agora, o ministro Sérgio Moro veio para a política, né? Ele é ministro e não mais juiz, definitivamente. E o Congresso também discute a reforma da Previdência. Agora, na comissão especial, o projeto está sendo discutido. E nessa semana curta, aí, com esse feriado de amanhã, mesmo assim, o Congresso Nacional funcionando. E para uma conversa boa aqui nesta mesa, com a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, nós vamos falar de vários assuntos. A Denise Rotenburg, nessa semana, teve que viajar, mas na próxima semana estará de novo aqui nessa mesa redonda. Deputada Perpétua Almeida, muito boa noite. Obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Boa noite, José Maria. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que pena, a nossa Denise, minha amiga, é uma das grandes jornalistas que cobre o Congresso Nacional. Pois Meu abraço, Denise. Isso aí. Pois é, e a deputada Perpétua Almeida tem experiência em política, sempre foi uma grande articuladora no Congresso Nacional, foi vereadora em Rio Branco, 3 mandatos de deputado federal, foi candidata ao Senado pelo Acre, mas não foi eleita, e agora deputada federal. Deputada, esse depoimento do ministro Sérgio Moro mostra que agora, definitivamente, ele é um político, né? O Moro dizia que nunca ia entrar para a política. E hoje, quando eu vi o início daquela sessão no Senado, que eu vi um senador perguntar ao presidente da comissão, não lembro quem fez a pergunta, e ele perguntava assim: presidente, o ministro Moro está aqui na condição de investigado ou ele está aqui na condição de testemunha? Aí eu olhei para aquela cena e disse: quem diria? Porque o ministro Moro, quando juiz, sempre se colocou acima de todos e acima da lei. E a senhora viu lá na porta do Congresso Nacional um grande boneco, né, do Moro vestido de super-homem. Pois é. Então, o que eu percebo, sabe, lendo as reportagens do jornalista, do Intercept, o que eu percebo é que, na minha opinião, ninguém fez mais mal à Lava Jato, que precisa punir todos aqueles que causaram mal ao país, mas ninguém fez mais mal à Lava Jato do que o ministro Moro e o procurador Deltan Dallagnol, exatamente porque eles se julgavam a lei. Eles desprezaram muito a Constituição. E lá atrás, nos últimos 3 anos, juristas renomados do país, ministros do Supremo, vinham alertando que se o procurador Dallagnol e se o juiz Moro não cumprisse com as regras, com a legislação nacional, com a Constituição da República, eles podiam botar a perder todo o trabalho deles. E agora, as divulgações do Intercept, do jornal e do jornalista Glyn, provam que muitos juristas do país e até ministros do Supremo tinham razão, e eles deviam saber de alguma coisa que nós não sabíamos. Eles tinham razão quando eles alertavam. O juiz Moro não é a lei, o procurador Dallagnol não é a lei. Isso eles vinham sendo alertados. E agora começam aí os vazamentos. O ministro Moro reclama do vazamento e diz que é ilegal. Mas logo o ministro Moro, que sempre vazou todas as conversas. Aliás, na época, ele cometeu um crime contra a segurança nacional porque ele vazou e divulgou uma conversa da presidente da República direto do Palácio.
Isso é um crime e ele não foi punido por isso. Depois ele pediu desculpas, pediu perdão. Então, o fato é que a atitude do ministro Moro, as mensagens, que ficou claro que ele escolheu hoje, lá lado, no depoimento, ele se justifica, né, de que tratava-se de uma gravação com autorização judicial e tal, e que divulgou a presidente completo. da República não estava sendo investigada, não tinha autorização para gravar a presidente. Até se houve um erro ali na gravação, o que ele tinha que fazer de imediatamente? Suspende. Mas não, o que ele fez? Divulga. Ele cometeu um crime, sim, contra a segurança nacional. E foi além da autorização. Eu queria ver se um juiz, procurador e qualquer pessoa tivesse gravado o presidente dos Estados Unidos e tivesse divulgado. Estaria preso até hoje. Deputada, mas Moro fez isso naquela época. A senhora participou do governo anterior, era a base de apoio dos governos Lula e do governo Dilma, né, dos dois, 1,5 governo Dilma. A impressão que se tem é que era necessário uma mão forte, uma ação muito mais firme, uma coordenação assim, como a Lava Jato, para investigar aquele crime que muita gente acha que é só do PT, mas não é, que existem outros partidos envolvidos ali nesse processo. Não precisava mesmo de um choque assim na política e na vida da gestão nacional? Eu vou dizer aqui a frase que o ministro Moro sempre disse: ninguém está acima da lei, nem o ministro Moro. Qualquer que seja a investigação no Brasil, existe uma Constituição que precisa ser cumprida. O Código Penal brasileiro precisa ser cumprido. O que nós vimos nessas gravações que estão sendo divulgadas agora pelos jornalistas do Intercept é que a Constituição foi jogada no lixo, o Código de Processo Penal também. E o ministro Moro, inclusive no Senado hoje, ele faz questão de repetir o tempo inteiro, mas são provas ilegais, são provas ilegais. E dando-se a dizer que o jornalista cometeu um crime. O jornalista apenas está divulgando. É como se eu recebesse uma carta de um carteiro que me traz na minha casa, eu abro a carta, não gosto do que eu li e começo a espancar o carteiro. É o que o ministro Moro está fazendo. Aquela velha história, o portador não merece pancada. Então, por que a gente não pega, por que o ministro diz, olha, vamos discutir o conteúdo do vazamento, vamos discutir as mensagens, vamos discutir as combinações. Eu sempre acho que todo crime tem que ser investigado. Mas ele qualquer crime merece ser investigado, de quem quer que seja. Ele discutiu, né? Ele disse que aquele diálogo é normal, que a conversa... Isso não é normal. Pegue o Código do Processo Penal Brasileiro, artigo 254. Lá no item 4 diz que se uma das partes, o juiz ou alguém, está sob suspeito, ou se ele combina as coisas com alguém, ele vira um suspeito. Não, é muito mais pesado. Diz que o juiz deve se dar por suspeito. Sim. Quando? Aí no inciso 4, no inciso 4 diz quando tiver aconselhado uma das partes. O que o ministro Moro fez? É porque é um raciocínio, deputada, de que o Ministério Público não é parte, é da Justiça. Aliás, a Constituição brasileira é muito correta. Em alguns países são até mais duros. A Constituição brasileira diz assim, existe o acusador, que é o Ministério Público. E o Ministério Público não pode julgar, ele só acusa. Isso. E existe o julgador, que é o juiz. Então, eles não podem combinar, porque se eles combinarem, o processo está sendo viciado e não há um julgamento ético e correto. Então, vamos aqui citar um exemplo. Nós estamos agora assistindo a Copa América, não é isso? Exatamente. E se um juiz de algum jogo combina com antecedência, troca mensagens com o pessoal de um time, com o técnico de um time, diz, olha, vocês fazem assim, assim, porque eu vou fechar os olhos com relação a isso. Combina tudo. E aquele time, o outro time perde. Se isso vier à tona, esse jogo não vai ser cancelado? Pois é, deputada, nem assim... É certo fazer isso? É certo fazer isso? Eu, sinceramente, eu não acho correto fazer esse tipo de combinação, até porque a senhora citou um artigo do Código Penal que diz explicitamente isso, né? Mas esse debate não pode levar a perdão de crimes, porque eu não estou discutindo isso. Acho que nós não temos que discutir isso. Isso quem vai decidir é o Supremo. Não somos nós aqui. O que eu estou querendo dizer... Os métodos. É que os métodos utilizados são errados. Os métodos utilizados são errados. Então, veja bem, ficou claro, inclusive, que durante a campanha eleitoral, o ministro Moro sentou com o presidente da República ou com seus enviados.
E ficou provado também nas conversas como ele comandava, inclusive para prender um dos principais candidatos, que era o Lula. Botou o Lula na cadeia, abriu o caminho para o próximo. E aí depois ele aceita o convite e vira ministro. Então, uma coisa muito estranha. Isso o Supremo tem que também investigar. Na minha opinião, essas coisas, a sociedade precisa ser esclarecida de tudo isso. E a sociedade dá uma resposta diferente do seu raciocínio, deputada, porque hoje o ministro Sérgio Moro é o mais popular aqui da Esplanada. E dizem que até mais do que o presidente Bolsonaro, não é? Eu não ficaria surpreso com essa medida, não. A gente viu aqui em Brasília o ministro Moro e o presidente Jair Bolsonaro, e ele foi mais aplaudido. E há uma certa expectativa com relação a ele. E a impressão que eu fiquei é que ele mordeu a isca. Pode ser um candidato à presidência. Olha aí, Bolsonaro, estão dizendo que o Moro pode ser candidato a presidente da República, vai disputar com você, hein? Não, o presidente Bolsonaro nem falou ainda em eleição. O que eu estou querendo dizer é que eles dois vão ter que se entender. Eles vão ter que se entender. Agora, veja bem, hoje eu estive na sessão solene da Marinha do Brasil. É aniversário da Batalha Naval de Riachuelo. Isso. A batalha mais importante, a primeira e mais importante vitória do Brasil na guerra da Tríplice Aliança contra o Uruguai. E ali nós estávamos homenageando a Batalha de Riachuelo. Por que eu quero dizer isso? Porque ali no plenário, cheio de militares das Forças Armadas, especialmente da Marinha, eu fiz a defesa do almirante Otton, preso pelo ministro Moro. Na época era juiz. Por que eu fiz isso? Porque eu estou convencida de que, em algum momento, na história do Brasil, vai se descobrir que o ministro Moro dá todos os passos dele do Brasil combinado com empresas e autoridades estrangeiras. Porque a maioria dos passos dele... Vamos definir que o ministro Otto foi preso... O almirante Otto. Eu vou já explicar. A bordo de uma investigação de superfaturamento. Sim, eu vou já explicar. Porque é o seguinte, muitos dos passos do juiz Moro naquela época, eles trouxeram graves problemas para o Brasil. Trouxeram desemprego, trouxeram quebras de empresas nacionais. A engenharia nacional hoje está num grande prejuízo. E essa figura que ele prendeu, almirante Otton, ele prendeu numa investigação, dizendo que ele estava pegando dinheiro de alguma empresa da Lava Jato. Aí eu te digo, o almirante Otton, ele é considerado o pai do programa nuclear brasileiro. Das modernidades do mundo recente, talvez dos últimos 30 ou 50 anos, um dos maiores feitos do Brasil, nessa área da ciência e tecnologia, foi exatamente dominar o ciclo da tecnologia do enriquecimento do urânio. Isso faz com que a gente possa produzir energia nuclear, isso faz com que a gente possa construir o nosso submarino nuclear brasileiro. Então, o Brasil, o almirante Otton botou o Brasil no seleto grupo de 5 países que dominam essa tecnologia. A quem interessa desmoralizar este homem? Quando ele podia já ser um homem muito rico, porque lhe foi oferecido dinheiro de vários países do mundo para ele largar essa pesquisa no Brasil. E ele nunca largou, nunca recebeu dinheiro de ninguém, e ele foi colocado, aliás, ele colocou o Brasil no maior patamar da ciência e tecnologia, quando a gente domina o ciclo da tecnologia do enriquecimento do urânio. Essa pessoa ia se envolver com mixaria na Lava Jato? Então, alguma coisa me diz que tem mais alguma coisa por trás disso, das investigações que o Moro fez. Ambiente militar ali, como é que está aí com relação ao governo? Eu vejo muitos militares incomodados, porque estão vendo que estão servindo um governo entreguista, um governo que quer vender o Banco do Brasil, um governo que, na reforma da Previdência, tira dinheiro do BNDES. O que é o BNDES? O BNDES é um banco público do Brasil que financia as obras no país. O Banco do Brasil, a Caixa, são instituições que financiam os municípios brasileiros. Muitos municípios do Acre sobrevivem hoje pelos financiamentos da Caixa Econômica, e assim é no Brasil inteiro. Mas o Bolsonaro quer privatizar esses 2 bancos. O Bolsonaro acabou de demitir um general que estava comandando o Correio. Por quê? Porque esse general não defendeu a privatização dos Correios, que o Bolsonaro defende. Então, eu vejo um incômodo mas aí e vejo um alinhamento automático aos Estados Unidos.
Eu sempre ouvi que países não são amigos. Países têm interesses. Os interesses do Brasil no planeta, no mundo, na geopolítica, não são os mesmos interesses americanos ou de outros países. Nações não têm amigas, têm interesses. Interesses, essa é a diplomacia moderna. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente hoje com a deputada Perpétua Almeida, é do PCdoB do Acre, e experiente política, já foi vereadora, deputada federal 3 vezes e uma grande articuladora ali dos bastidores do Congresso. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.